queria lembrar aqui que nós estamos comemorando os 50 anos da vitória do Vietnã sobre o imperialismo. Essa vitória é uma vitória muito importante, né? Primeiro porque a história do Vietnã, depois da Segunda Guerra Mundial, é uma coisa extraordinária. Eles derrotaram os japoneses, que tinham ocupado o Vietnã durante a Segunda Guerra Mundial. Aí os franceses, que tinham sido a potência europeia que tinha colonizado o Vietnã, tá? Tentou restabelecer a sua dominação sobre o Vietnã, foi expulsa também. Foi derrotado militarmente, né, o Japão, muito importante. E quando o Japão, perdão, a França, e quando a França foi derrotada, eles apelaram para os Estados Unidos, que impediu a unificação do país sob o governo da Frente de Libertação Nacional do Vietnã, dirigida pelo Partido Comunista do Vietnã. E depois de muita monstruosidade, muitos crimes do imperialismo democrático, finalmente eles foram derrotados em 1975. Quer dizer, na verdade a derrota foi anterior, 1975 é a retirada final das tropas norte-americanas do Vietnã e a ocupação do Vietnã do Sul pelo Vietnã do Norte, né? Uma coisa extraordinária. Nós temos que, primeiro, assinalar o seguinte, né? Há várias coisas importantes para se falar sobre os 50 anos do Vietnã. A primeira delas é que o que nós estamos vendo em Gaza hoje, os Estados Unidos fez no Vietnã. A mesma coisa. É um procedimento padrão das democracias. Se você abaixar a cabeça, aí, quem sabe, você não vai ser esmagado como uma barata. Mas se você, por algum acaso, levantar a cabeça, você pode esperar pelo pior. No Vietnã, os norte-americanos, a primeira coisa que a gente deve dizer sobre a atitude criminosa do imperialismo é que o imperialismo, exatamente como está sendo feito em Gaza, bombardeou o Vietnã sem que houvesse a menor possibilidade de defesa da parte da população. Bombardeou a população civil do Vietnã. Bombardeou a população civil até porque, né, uma boa parte da luta era feita por grupos guerrilheiros, como acontece hoje na faixa de Gaza, com Hamas. Então, eles atacavam. Era uma política literalmente de aterrorizar a população para ver se a população parava de apoiar a guerrilha vietnamita. Tem um filme que eu acho que todo mundo devia assistir, que chama Corações e Mentes. É um documentário muito interessante. Nesse documentário, um piloto de avião, ele fala, um piloto de avião de caça norte-americano, já fora da aeronáutica, ele dá um depoimento que é o seguinte, ele fala, nós bombardeávamos a população lá embaixo, nós estávamos numa cabine de avião, que era uma cabine fechada, que você não escuta nada que está acontecendo lá de fora, e você mexe num painel eletrônico que é como um videogame, é como um jogo. Então você disparava bombas sobre a população e você não via o que estava acontecendo lá embaixo, né?
Aí ele falou, eu fui tomando consciência de que o que eu estava fazendo era uma coisa monstruosa. Né? Nós íamos ali numa aldeia, passávamos por uma aldeia, um grupo de aldeias, e a gente despejava bomba de fragmentação no meio do povo lá. Aí o cara, no meio do depoimento dele, começa a chorar. Né? Que ele tinha feito isso. Pelas coisas porque ele acabou tomando consciência do que ele tinha feito. Quer dizer, era uma coisa muito criminosa. Mas muito criminosa mesmo. Segundo lugar, também, do ponto de vista do crime. No Vietnã, o imperialismo usou todo tipo de armas que ele pôde usar. Ficou famoso, no caso do Vietnã, o uso do napalm, que é uma bomba incendiária. É uma arma química, né? É uma arma química que você explode. Se você explodir ela perto das pessoas, ou seja lá o que for, o elemento químico ele gruda na pessoa e arranca toda a pele da pessoa, arranca um pedaço da pessoa. É uma coisa monstruosa. Né? Só gente muito criminosa podia pensar numa coisa dessa. Tem gente que fala que a bomba atômica dos Estados Unidos no Japão foi uma coisa excepcional devido à guerra. Não. Né? O imperialismo ele é capaz de qualquer coisa. O Vietnã provou isso. Né? Então, a primeira coisa é isso. É monstruoso e criminoso. Né? Aqui também nós temos que dizer o seguinte, né? A guerrilha do Vietnã, ela respondia também a esses ataques com atentados nas cidades onde estavam os norte-americanos. Hoje, por exemplo, eles seriam considerados como grupo terrorista. Com muito mais razão, por exemplo, do que o pessoal tenta imputar ao Hamas, que o Hamas não faz isso. Né? No Vietnã eles faziam, e eles estavam certos em fazer. Os norte-americanos não tinham nada para fazer no Vietnã. Bom, uma segunda coisa é o problema da democracia. Durante a Guerra do Vietnã, ela pega principalmente a administração. O momento mais duro da guerra é a administração do Partido Democrata norte-americano. Por isso que quando o pessoal falava né, chegava e falava assim, não, você tem que apoiar o Partido Democrata contra o Trump, eu falava, pelo amor de Deus. Precisa não conhecer a história do mundo para falar uma besteira dessa. Né? É o governo do Kennedy, mas principalmente do vice dele, do Lyndon Johnson. É aí que a coisa fica mais feia possível. Né? O Partido Republicano, curiosamente, já vai ser o partido que vai começar a retirar os Estados Unidos do Vietnã. Né? Quem vai acabar com a guerra vai ser o Nixon, vai ser o Kissinger, que era assessor do Nixon. Os democratas eram os mais ferozes. O que mostra que esse negócio de democracia que o pessoal quer impingir aqui à esquerda brasileira é uma farsa total. Há alguma diferença entre democratas e outros que são fascistas? Sim, mas é uma coisa técnica, digamos assim. Não tem nenhuma diferença essencial. Porque mais criminoso do que o negócio do Vietnã ou de Gaza, não dá para ser. A pessoa fala assim, o fascismo, isso aí compete com tranquilidade com Hitler. Compete e ganha, inclusive. O Hitler era um fascínora que cometeu inúmeros crimes de guerra, sem dúvida nenhuma. Mas esses também são iguaizinhos. O que eles fizeram com a população? Eles mataram no Vietnã, há quem diga que morreram 2 milhões de vietnamitas. É uma coisa
inacreditável em termos de monstruosidade. Bom, e a terceira questão é a seguinte. Para aquelas pessoas que não acreditam, né, na derrota do imperialismo, na vitória da revolução e tudo mais, o Vietnã é um desmentido. Porque se eles conseguiram enfrentar, né, toda essa violência do imperialismo, então é possível. Né? O imperialismo norte-americano chegou a mandar quase 1 milhão de soldados para o Vietnã. Gastaram uma fortuna em armas e não conseguiram vencer. E eles não conseguiram vencer por um motivo muito simples, pela determinação do povo vietnamita. Também é outra questão que ninguém questiona, que foi a determinação do povo que levou à derrota do imperialismo. Né? Porque uma coisa meio que confunde e que é negativa a respeito da Segunda Guerra Mundial, da vitória sobre o nazismo, é que a vitória sobre o nazismo é apresentada como sendo obra do Stalin, o líder genial. Não é verdade. Não tem líder genial que derrota uma máquina de guerra dessas proporções. Quem derrota o imperialismo é sempre o povo. Aqui, né, o Vietnã é uma lição de resistência, de determinação, de luta impressionante. Que mostra que você pode, se você reunir as condições políticas, né, de resistência, qualquer um pode derrotar o imperialismo. Qualquer povo. Porque o Vietnã é um país pequeno. Né? Depois do Vietnã, o imperialismo ficou meio que condenado. Não dá, por exemplo, para o imperialismo invadir militarmente a Rússia, a China. Né? É uma operação inexequível. Se você não consegue derrotar o Vietnã, como é que você vai derrotar a China? Né? A meio caminho da Guerra do Vietnã, também os franceses foram derrotados na Argélia, numa guerra muito brutal do imperialismo contra o povo argelino. Também com 1 milhão de mortos. Essas vitórias, né? Argélia, a China, em 49, o Vietnã, eles meio que colocaram aí o imperialismo no fim da linha. Então, um imperialismo que não consegue se manter, né, pela violência, não pode se manter. A mera dominação econômica não é suficiente. Então nós temos que saudar aqui, relembrar, né, essa vitória, não importa como se desenvolveu depois a situação no Vietnã. Isso é um outro debate que não tem a ver com esse aqui. De qualquer maneira, a vitória é importante. Né? É um fato importante de consequências mundiais. Então nós temos que saudar. Apenas uma observação, né? Muita gente, né, apoia, né? Apoiou o Vietnã. O PCO não existia naquela época, mas eu pessoalmente apoiava o Vietnã. Sendo que o Vietnã, o Partido Comunista do Vietnã tem uma ideologia stalinista. Quer dizer, isso nesse caso aqui é irrelevante. A vitória do Vietnã é uma vitória muito importante. Né? Hoje, por exemplo, muita gente que deve, não sei se eles apoiariam na época o negócio do Vietnã, mas que hoje em dia, né, vai saudar a vitória dos vietnamitas, não apoia a resistência palestina. E não apoia por motivos ideológicos.
É uma loucura. Né? Você deixar de apoiar uma luta, que é uma luta de todo o povo, que é uma luta histórica, porque você tem críticas à ideologia das pessoas que estão dirigindo essa luta, é absurdo. Né? E no caso de hoje, com o Hamas, é mais absurdo porque a política do Hamas ela é uma política, como é que se diz, muito mais claramente revolucionária do que era a política da direção do Vietnã, que cometeu vários erros devido à influência da União Soviética e tudo mais. Bom, então fica aí a nossa consideração sobre os 50 anos da vitória grandiosa, gloriosa, maravilhosa, espetacular do Vietnã, que deve ser lembrada como um exemplo daquilo que é preciso fazer em todos os lugares do mundo, inclusive e principalmente no Brasil. Derrotar o imperialismo.